nessa noite, cumprimentar a todos na paz do Senhor, amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta igreja pela primeira vez, para adorar o Senhor juntamente com os irmãos, aleluia. Quero trazer saudação de paz do nosso pastor Rony Douglas, e da cidade de Arraial, e aqui estamos, eu e minha família, minha esposa Mara, minha filha Giovana, missionária Rosiele, missionário Nonato, também cantor. Estamos aqui para adorar o Senhor juntamente com os irmãos, né? Estou muito grato ao Senhor pelo convite do irmão Francisco, nosso amigo, ao pastor, né? Deus continue abençoando, ao irmão Bizé, carinhosamente, né? E os genros da irmã Ceissa, alguns irmãos aqui que a gente já conhece. É uma alegria poder estar na casa do Senhor para compartilhar um pouco da palavra dEle. Aleluia. Já temos sentido a presença de Deus neste lugar. Nós louvamos a Deus por isso, porque a igreja do Senhor, ela é sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. E Ele está aqui nesse lugar, irmãos. Aleluia. Uma vez, Jacó estava de viagem, ele parou para descansar, dormir, e quando ele estava se agasalhando para dormir, né, pôs uma pedra sobre sua cabeça para dormir como travesseiro, e o Senhor lhe deu uma visão naquela noite, que ele viu anjos subindo e descendo, uma escada bem alta, né? E aí ele disse, esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós fazemos também da mesma forma. Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Aleluia. É por isso que nós estamos alegres. É por isso que nós exaltamos a esse Deus. Como diz o salmista, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Aleluia. Eu não sei, meu irmão, meu amigo, como você chegou aqui nessa noite. Eu quero te dizer que foi o Espírito Santo de Deus quem te trouxe a esse lugar. Aleluia. O Espírito de Deus que habita no coração dos crentes. Ele te trouxe a esse lugar para adorar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Estamos satisfeitos com Cristo, porque o Senhor tem nos resgatado deste mundo mau, deste mundo de horror, onde nós vivíamos uma vida que não adorava, que não agradava ao Senhor, mas o Senhor nos escolheu. Aleluia. Ele nos resgatou com o seu sangue remidor. E essa é a razão pela qual a igreja se reúne todos os dias para exaltar e glorificar ao nome do eterno Deus. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, com a igreja nessa noite, o texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, no versículo 1 em diante. Aleluia. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Amém? Somente esse texto da palavra do Senhor.
para a nossa meditação nessa noite. Eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo já tem falado comigo nessa noite. Estava meditando nessa palavra, nesse texto, que me chama muita atenção quando eu paro para meditar sobre esse texto. Me deu vontade de eu ligar para o missionário Nonato e dizer para ele: Nonato, prepara aquele louvor, né, o valor de uma alma. E eu fiquei muito feliz que eu não liguei para ele cantar esse hino, mas os irmãos cantaram esse hino, né? Eu até falei com o Francisco: glória a Deus, Deus tem confirmado a sua palavra nessa noite. E o tema que eu quero dar a essa palavra é: o quanto vale uma alma? Aleluia! O quanto vale uma alma? O hino que os irmãos cantaram aqui nessa noite. Você já parou para pensar o quanto vale uma alma? Você já se olhou no espelho e você olhou para você mesmo e perguntou para você mesmo: quanto eu valo? Qual é o meu valor? Aleluia! Esse é um texto da palavra do Senhor que me chama muita atenção. Os capítulos 4 de Marcos até o capítulo 5 é uma sequência de textos evangelísticos, missionários, onde Jesus ele começa a tratar com os discípulos, trazer aos discípulos várias parábolas. Nós vemos o Senhor Jesus falando sobre o semeador que saiu a semear. À beira do caminho caiu uma semente. Entre as pedras caiu uma outra semente. Entre os espinhos caiu outra semente. Mas também caiu uma semente em uma terra boa. Aleluia! E Jesus ele segue nos capítulo 4 de Marcos, trazendo à memória, educando os discípulos acerca do fazer a obra do Senhor. Nós vemos Jesus falando sobre ele, sobre a parábola das candeias. Jesus ele fala para eles também acerca da semente, do grão de mostarda. E por fim Jesus ele fala sobre acalmar a tempestade no mar. Nós vemos Jesus preparando os seus discípulos para a obra missionária, para a obra evangelizadora. Nós vemos Jesus se preocupando com esse trabalho. Nós vemos Jesus tratando os irmãos, os discípulos, aqueles que lhe acompanhavam, para que eles entendessem que após Cristo subir, era a responsabilidade da igreja nossa de levar o evangelho de Cristo Jesus. Jesus ele está aqui atravessando toda essa Judeia, toda essa região, ensinando os irmãos, tratando com os irmãos, colocando no coração da igreja esse desejo de anunciar a palavra do Senhor. Aí nós chegamos no capítulo 5, o texto em que nós lemos. Jesus ele atravessa para o outro lado do mar. Após Jesus sentar com os discípulos e ensinar a eles a importância da obra do Senhor, da obra missionária, da obra evangelizadora, Jesus ele agora atravessa o mar para o outro lado. E aí aqui nos chama a atenção nesse texto. E quando Jesus põe o pé na terra firme, ao descer do barco, alguém vem ao encontro de Jesus. Aleluia! Alguém vai ao encontro de Jesus. Alguém grita por Jesus. Só que quando nós olhamos para o texto, não é um governador, não é um prefeito, não é uma autoridade daquela região, não. Quem vai ao encontro de Jesus é um endemoniado.
de Gadara. Alguém que ninguém dava nenhum valor por ele. E aqui nós queremos olhar para o tema que nós temos nessa noite. O quanto vale uma alma? Jesus sabia da situação daquele homem. Jesus conhecia aquela região. Jesus sabia que as pessoas não valorizavam ele. As pessoas olhavam diferente para aquele homem. Mas Jesus, mesmo assim, sabendo de toda essa situação, Jesus atravessou o mar. Aleluia. Jesus atravessou as ondas daquele mar e foi para o outro lado ter encontro com aquele homem. Diz a palavra do Senhor que ao descer do barco, Jesus se depara com um homem cheio de demônios. Um homem que ninguém queria estar perto dele. Um homem que ninguém queria dar um bom dia para ele. Um homem que ninguém olhava para ele e nem sequer apertava a sua mão. Muito menos um abraço nele. E este homem, ele morava no meio dos sepulcros. A Bíblia diz que esse homem andava nos montes, nos altos montes. Aquele homem tocava o terror na região onde ele estava. As pessoas não queriam passar pela região que ele estava. Era um homem que fazia medo em passar pelo caminho em que ele estava. Aí nós olhamos, quanto vale um homem desse? Quanto vale uma pessoa dessa? Irmãos, quantos de nós não conhecemos aquele irmão que aceita Jesus hoje e no outro final de semana está desviado da casa do Senhor? Aí às vezes aceita Jesus hoje, alguém diz assim, é esse daí que segura? Nós mesmos já fazemos o nosso pré-julgamento. E aí Jesus olha para aquele homem, que ninguém queria estar perto dele, que ninguém queria lhe dar um abraço, nem sequer a sua família. A história diz, os historiadores dizem que a família deixou aquele homem de mão. Seus filhos tinham medo quando ele estava por perto. E quando Jesus desce do barco, aquele homem cheio de demônios grita de longe: Jesus, por que o Senhor vem me atormentar antes do tempo? Aquele homem começou a dialogar com Jesus. E Jesus, conhecedor de toda a sua situação, se aproxima daquele homem. Jesus conversa com aquele homem. E Jesus repreende os demônios que estavam na vida daquele homem. Jesus liberta aquele homem. Jesus transforma aquele homem. Jesus muda a história daquele homem. Aleluia, aleluia. Aquele homem que estava possesso por legiões de demônios, naquele dia, ele se encontrou com o Senhor Jesus. Os demônios pediram para entrar em uma manada de porcos, e o Senhor Jesus permitiu. E agora, aquele homem é liberto. Aquele homem agora está sentado do lado de Jesus, vestido. Ele andava nu, agora ele está vestido, com sua consciência sã. E as pessoas que estavam por ali olharam e viram o milagre que Jesus operou na vida daquele homem. E aquele homem está sentado ouvindo Jesus. As pessoas estão em volta admiradas, olhando para aquele homem. Os cuidadores dos porcos já correram, já foram avisar para as outras pessoas o que tinha acontecido. Eles tinham perdido seus porcos.
E agora a multidão começa a se aglomerar à volta de Jesus. E eles começam a ficar admirados, atônitos. E percebe quão grande milagre Jesus operou na vida daquele homem. Aleluia. Nessa noite, amigo que ouve a palavra de Deus, eu não sei também como está a tua vida. Eu não sei há quanto tempo tu tens estado distante de Jesus. Mas nessa noite, Jesus Cristo está aqui. E Ele quer esse encontro contigo nessa noite. Ele quer transformar a tua vida nessa noite. Ele quer mudar a tua história nessa noite. Jesus Cristo pagou um alto preço pela tua vida. Talvez nós olhamos para a vida daquele homem, daquele gadareno. Nós não damos nenhum valor por ele. Nós olhamos para a situação daquele homem, nós não vemos nada que nos atraísse a ele. Mas Jesus viu naquele homem algo que nós humanos não poderia ver. Sabe o que é interessante? Que depois que Jesus fez aquele milagre na sua vida, depois que Jesus transformou a sua vida, depois que Jesus o libertou, aquele homem chega para Jesus e disse: Senhor, eu quero também fazer parte da tua comitiva. Aleluia. Eu quero seguir a ti também, Senhor, assim como os teus discípulos. Aí nós vemos Jesus olhando para ele dizendo: não, tu vai para os teus. Aleluia. Vai para a tua casa, vai para a tua parentela e anuncia quão grandes coisas fez o Senhor por você. Aleluia. Aqui o Senhor Jesus, naquele dia, Ele levantou um grande missionário na região de Gadara, na região de Decápolis. Aquele homem saiu para anunciar a palavra. E nós vamos ver o apóstolo Paulo, quando ele vai nas suas viagens missionárias, em uma região que ele achava quando nunca ninguém tinha ouvido a palavra, lá alguém testemunhou de Jesus. Alguém que provavelmente foi ouvido a palavra através da vida daquele ex-endemoniado, que um dia teve um encontro com Jesus. Aleluia, que maravilha! E nós vemos o quanto o Senhor fez por uma alma, por uma vida. Jesus atravessou toda a Judéia, estava lá anunciando a palavra, ensinando os discípulos, trazendo aos discípulos, ao coração dos discípulos, a importância de anunciar a palavra do Senhor. E após fazer toda essa didática, todo esse ensinamento aos discípulos, Jesus atravessa aquele mar e não vai ao encontro das grandes multidões. Aleluia! Que lição Jesus traz para nós? Que lição Jesus nos dá? Ele não foi em busca de igreja lotada, não. Ele não foi em busca de um grande estádio lotado de pessoas para gritar o seu nome, não. Jesus foi ao encontro de uma alma. Jesus foi ao encontro de um homem que ninguém dava valor por ele, que ninguém queria estar perto dele, que ninguém queria a companhia dele. Foi essa pessoa que Jesus foi buscar. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite, que também tínhamos uma vida outrora, que a sociedade olhava para nós e não nos dava nenhum valor, mas o sangue de Jesus nos lavou, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus nos remiu. O Senhor Jesus nos libertou, irmão, dos demônios que nos possuía para usar as drogas, para nos prostituir, para mentir, para roubar, para fazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Foi Jesus que nos libertou. Eis a razão agora do nosso coração se alegrar em dividir com os ouvintes
essa palavra, em levar o evangelho de Cristo àqueles que ainda estão nessa situação. Por isso que a igreja do Senhor está todos os dias pregando esse evangelho de salvação. Por isso que temos os evangelismos, por isso que temos os cultos de missões, por isso que temos os cultos ao ar livre, para que aquele pecador, que ninguém dá nada por ele, o sangue de Jesus venha alcançá-lo. Por isso, nessa noite, eu continuo fazendo a pergunta: o quanto vale uma alma? O quanto vale uma vida? Talvez nós olhamos de cima para baixo e não vemos ninguém na vida de certas pessoas, mas Jesus já pagou o preço por ela. Jesus se entregou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, sendo inocente, sendo puro. Ele derramou o seu sangue para perdoar os pecados de todo aquele que crê, todo aquele que se renda aos seus pés. Nesse dia, o gadareno, não foi preciso correntes, não foi preciso cordas, não foi preciso nada disso, cadeia nenhuma, para poder pegá-lo, porque isso eles já tinham tentado fazer com ele. E diz o texto que eles pedaçavam todas elas. Os demônios que estavam na vida daquele homem agia com ímpeto, com força, e ele se libertava das cadeias e das algemas que colocavam na vida daquele homem. Ou seja, algo demoníaco que estava agindo na vida daquele homem, de forma que fazia com que ele se isolasse da sociedade, se isolasse de todos aqueles que viviam naquela região, e que ninguém queria seu encontro. Mas nesse dia, Jesus o libertou. Aleluia. E nessa noite, amigo que ouve a palavra de Deus nessa noite, se você também tem vivido nesses dias, não como aquele endemoniado, cheio de demônios, mas pecando, fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor, se prostituindo, talvez viciado nas drogas, viciado no álcool, de tudo aquilo que não agrada a Deus, o Senhor Jesus nessa noite, Ele quer esse encontro contigo, assim como Ele fez com aquele gadareno, libertando ele daquelas legiões. Ele quer também te libertar do poder das drogas, Ele também quer te libertar do poder do vício do álcool, Ele quer te libertar da prostituição, Ele quer te libertar da mentira, Ele quer te libertar do roubo e de tudo mais que não agrada ao Senhor. Essa é a noite que o Senhor Jesus preparou para ter esse encontro com você. Essa é a noite que Jesus veio a este lugar para mudar a tua história e dizer o quão valioso você é. Quão valioso você é para Jesus. Talvez você possa até dizer para mim: irmão Juarez, eu já pequei demais, eu já errei demais, eu já fiz muita coisa errada, eu acho que o Senhor não vai me perdoar. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E nessa noite, essa graça quer te alcançar, essa graça remidora e transformadora é Jesus de Nazaré, e Ele está aqui e Ele quer um encontro com você. Que Deus em Cristo nos abençoe, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.